Meus queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, também domingo onde nós devolvemos o nosso dízimo como ato de gratidão por tudo aquilo que Deus nos deu este mês, a liturgia da palavra, ela nos oferece leituras que nos apontam para o batismo. Na primeira leitura vemos Moisés que dá água ao povo que estava com sede no deserto, batendo com o seu cajado em uma pedra, e ali sai água daquela pedra. Na segunda leitura, São Paulo, ele nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no batismo. E no Evangelho, ouvimos o diálogo da samaritana com nosso Senhor, onde ela pede a água viva a nosso Senhor. A água é um dos símbolos que nós usamos no rito do batismo. Não se pode batizar ninguém se não tiver água. Tem que ter, é essencial. Faz parte, assim como também na missa você não pode celebrar a Eucaristia se não tiver o vinho e o pão, que são a matéria para que realize o sacramento. Assim também no batismo não se pode batizar se não tem água. Em cada sacramento da igreja nós temos uma matéria que nós chamamos específica. Por exemplo, no batismo é a água, na Eucaristia é o pão e o vinho, na crisma é o óleo do crisma, na unção dos enfermos é o óleo também dos enfermos, enfim. Então, cada um tem. No matrimônio são os esposos, ou seja, os cônjuges, quem vai se casar. Então, não pode casar ninguém se não tem o marido e a mulher. Então, eles são a matéria do casamento, do matrimônio. Então, cada sacramento da igreja tem a sua especificidade e tem a sua matéria a ser usada. No caso do batismo, a matéria é a água que é usada, o símbolo principal, vamos dizer assim. E o rito do batismo pede que seja utilizada uma água limpa para a administração deste sacramento. No caso de perigo iminente de morte de uma pessoa, qualquer cristão pode administrar o batismo. Então, se por acaso vocês viverem uma situação onde alguém que esteja prestes a morrer não seja batizado, você pode batizar aquela pessoa, só quando estiver para morrer, tá? Em perigo de morte, não vão sair por aí batizando as pessoas, senão o negócio não vai dar certo, tá? Em perigo iminente de morte, você pode pegar água, aí você fala o nome do fulano, Maria, vai jogando 3 vezes na cabeça da pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode fazer isso, se estiver morrendo e não for batizado. Ah, morreu batizado. Ah, viveu. O que a gente faz, padre? Procura o padre o mais rápido possível, explica para ele o que aconteceu. Padre, olha, o fulano estava quase para ir dessa vida para outra, né? E aí a gente fez isso aqui. Não deixe de falar para o padre, tá? Então, aconteceu, são particularidades, situações. As pessoas que são mais envolvidas na comunidade sabem disso, né? Mas aqui estou dando também esta orientação, caso você venha presenciar uma situação semelhante com uma criança, um jovem, alguma coisa assim, tá? Mas só com água limpa que se usa. De todo modo, a água nos recorda muito claramente o Espírito Santo. Na Sagrada Escritura são usados vários elementos e manifestações da natureza para representar o Espírito Santo, como a nuvem, quando Moisés ia falar com Deus, o monte, ele era coberto por uma nuvem, raios saíam também de lá, trovões também. O Espírito Santo é representado também como vento, como fogo em Pentecostes também, onde desce a língua de fogo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce em forma de pomba. E também quando o Espírito Santo desce sobre a Virgem Maria e ela então concebe a Jesus, o anjo diz que uma sombra irá se colocar sobre ela. Então o Espírito Santo também é uma sombra.
Então o Espírito Santo é espírito, não tem corpo. Então ele assume dentro da nossa realidade humana várias, vamos dizer assim, várias imagens, várias figuras. Ora ele é pombo, ora ele é fogo, ora ele é água, ora ele é uma sombra, uma nuvem. O Espírito Santo não tem corpo, por isso ele vai assumindo, conforme a necessidade e a eventualidade, também características. Por isso também o Espírito Santo, ele é representado pela água. Pela água. No texto do Evangelho deste domingo, nós observamos o diálogo de nosso Senhor com a samaritana, que com frequência ia buscar água no poço de Jacó. Nosso Senhor lhe pede água. E ela o questiona porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Pois os samaritanos, eles abandonaram a fé no Deus verdadeiro e começaram a adorar e cultuar outros deuses. Então os samaritanos, eles acreditavam em Deus. Só que, no entanto, eles acabaram se corrompendo, porque eles foram acreditando também em outros deuses. Além do Deus verdadeiro, eles foram também acreditando em superstições, foram acreditando em coisas que não faziam parte da religião deles. Ou seja, eles foram, no que se chama dentro da Sagrada Escritura, se prostituindo com outros deuses. Que não é muito diferente, às vezes, se você for ver, de alguns católicos que frequentam a nossa igreja. Se diz católico, mas vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai não sei aonde, né? Isso não faz parte da sua fé. Você não é um católico verdadeiro, você fica acreditando num bocado de coisinha aí. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita em Deus. Ou você acredita em Jesus, que é o teu Salvador, que vai te salvar e vai curar tuas enfermidades, vai resolver o teu problema, ou você não acredita. Ah, porque tudo é o mesmo Deus. Não, cuidado com essa mentalidade demoníaca. Nem tudo é Deus. Tem muitas religiões aí que não pregam o Deus cristão. São boas, mas não pregam o Deus cristão. Tome cuidado com essa mentalidade em dizer que tudo é Deus. Não é assim não, tá? Porque se fosse, não tinha o cristianismo. Jesus não tinha fundado uma igreja. Porque foi ele que fundou, não fui eu. Foi ele. Ele tinha dito, olha, não precisa, vão aonde vocês quiserem. Jesus não falou isso não. Pois bem, então, em vista disso, os judeus, eles não eram bem vistos pelos... os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Porque embora acreditassem em Deus, também acreditavam em outros deuses. Também acreditavam em outras coisas, em outras religiões, em não sei o que, isso aqui mais. Tinha uma mente um pouco poluída, né? E, no entanto, é por isso que a samaritana questiona nosso Senhor, porque ele está falando com ela. É exatamente por essa situação que os samaritanos não se davam com eles. No entanto, nosso Senhor diz à samaritana: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Aqui nós precisamos refletir um pouco mais sobre o que nosso Senhor quer nos falar com estas palavras. Vejam, o mundo nos oferece uma água que sempre nos dará sede. O consumo, o sexo, a liberdade desenfreada, as drogas, os vícios, o álcool, jogos, poder, dinheiro, as facilidades, os prestígios, as realizações econômicas e profissionais. Nada disso sacia de modo definitivo o nosso coração. Nada. No final, sempre teremos sede de novo. Você sempre vai voltar a fazer aquilo ou querer mais, sempre. Porque nunca estará totalmente satisfeito, saciado. O mundo nunca nos dará uma água que nos sacie verdadeiramente. Pelo contrário, sempre teremos sede, sempre vamos querer mais. E isso provocará em nosso coração uma dependência, uma escravidão. Porque às vezes as pessoas não conseguem libertar do vício,
do álcool, da droga, do fumo e tantas outras coisas, do jogo. Tem gente que é viciada em jogo, baralho, dominó, entendeu? Isso é vício. Jogo do bicho, não consegue, né? Loteria também. Por quê? Porque a pessoa fica amarrada a isso. A pessoa fica dependente desse prazer, dessa felicidade, desse desejo de querer ganhar algo, de querer receber alguma coisa, né? É a água que o mundo oferece para você. Você vai beber, mas não vai ficar satisfeito. Sempre vai querer mais, né? Mais. Nosso Senhor continua, no entanto, dizendo à mulher: mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. O Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo é o único que pode nos saciar verdadeiramente. Deus é o único que pode saciar a nossa sede de felicidade, ninguém mais. Santo Agostinho tem uma frase que diz o seguinte: o nosso coração não encontrará paz enquanto não repousar em Deus. Nós fomos criados por Deus e o nosso destino é viver com Deus. É viver com Deus para sempre. Infelizmente, nessa nossa terra, nessa nossa caminhada, a gente acaba esquecendo disso, sabe? Essa dimensão de procurar mais a Deus com intensidade. Deus é o único que pode fazer o homem feliz plenamente. Isto porque a felicidade em Deus é uma felicidade que não passa, que não termina depois de uma noite de festa, ou depois de uma bebedeira, ou depois de um sexo. Não acaba. Que não acaba após conquistar um bem material, ou conseguir um objeto que eu queria muito consumir. A água que Deus quer nos dar é a água em que o Espírito Santo age de forma santificante em nós. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito sempre terão forças para continuar o seu propósito de amar a Deus. Santa Teresa Andes tem uma frase que diz o seguinte: se aqui nesta terra você nunca não procurou amar a Deus, o que é que você vai fazer no céu depois quando morrer? Se a nossa vida no céu só é amar a Deus, se você não buscou amar a Deus aqui, o que é que tu vai fazer no céu? Se lá nosso destino é esse, é amar a Deus para sempre. Com efeito, para recebermos esta água viva que é o Espírito Santo, é necessário fazermos uma coisa muito simples, porém muito difícil para alguns, para que nós possamos receber a água do Espírito Santo. É necessário reconhecer-se pecador. No diálogo de nosso Senhor com a samaritana, o Senhor revela o seu pecado. O pecado da samaritana era o adultério. Além, obviamente, dela também ter esse cultivo de outros deuses também na sua vida, ela era adúltera. Ela tinha vários maridos. Quando ele pede para que ela chame o seu marido, ela responde: eu não tenho marido. E nosso Senhor continua: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Ela era uma adúltera, a samaritana. O pecado dela era esse. Nós estamos no tempo da Quaresma, onde nós estamos vivendo uma espiritualidade de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, e a nossa também. Neste tempo de preparação espiritual, é indispensável a confissão. Indispensável. Diria até mesmo que, para celebrarmos qualquer festa cristã, uma boa confissão era necessária sempre, sempre, sempre. Quando você for celebrar o seu aniversário de vida, se confesse. É bom. É bom sempre, nas festas importantes da nossa vida, a gente se confessar. No entanto, a confissão tem sido nos tempos de hoje uma grande dificuldade para ser vivida. E isto tem várias razões, vários motivos. Uma delas está na falta de catequese adequada, que ajude as pessoas a entender o seu valor e a sua importância na sua salvação. Deus não tem como perdoar aqueles que não se reconhecem como pecador. Grave isso. Deus não tem como perdoar aqueles que não se reconhecem pecador. Ele não vai te perdoar se você diz que não tem pecado. Você já disse que não tem, que vai perdoar o quê?
Deus perdoar, você tem que se reconhecer pecador e tem que reconhecer qual é o seu pecado. É uma exigência da confissão reconhecer os pecados. Há pessoas entre nós que não se reconhecem pecador. Não faço nada. Não. Tem pessoas que a gente atende, né? Que diz assim, pois é, né, padre? Eu não fumo, eu não bebo, entendeu? Eu não vou para festa, né? Não, eu venho para a mesa todo domingo, não sei o quê. Não é para te contar o que tu faz de bom, é para te contar o que tu não faz de bom. Entendeu? Na confissão é para te contar o que tu não presta. Não é para te estar apontando para o outro, ou colocando as suas virtudes. Não, eu fiquei com raiva, eu falei mal do outro, eu contei mentira, eu fiz fofoca, né? Eu olhei bem, eu não prestei atenção para a missa, me deu preguiça. É para você contar a sua miséria. É para isso a confissão. Não é para você estar se vangloriando, não. Tá? Porque todos nós temos um pecado, todos nós temos pecadinhos, tá? Que a gente fica cultivando. No pensamento, então, nem presta, tá? Mas temos pecados no pensamento. A imaginação nossa, ela é fértil muito fértil mesmo. Mas tem alguns que não se reconhecem pecador, né? Ou às vezes até se reconhecem pecador, mas sempre se julgam melhores do que as outras pessoas, ou menos pecadores do que as outras pessoas, e acabam que apontando para o outro o pecado do outro e não o seu. A falta de um reconhecimento maduro das suas próprias faltas leva o homem e a mulher a não se confessarem, e por isso mesmo corre o risco de perder o céu. O céu é daqueles que se reconhecem pecadores e buscam o perdão dos seus pecados no confessionário. O primeiro passo é se reconhecer pecador. O segundo é se confessar. E eu acredito que aqui está uma das razões pelas quais as pessoas não se confessam. É natural que o pecado provoque em nós vergonha. A gente fica envergonhado. É normal isso. Sobretudo quando caímos no mesmo pecado, no mesmo erro. No entanto, o padre sempre deve perdoar o pecado, porque a misericórdia é sempre de Deus e não dele. É sempre Deus que perdoa e não o padre. Então não tenha medo. Você sempre vai sair do confessionário perdoado. Sempre. Jamais deva dizer, não, eu não vou perdoar. A não ser que você não queira perdoar, ou a não ser que você, de repente, diga para o padre, padre, o senhor vai me perdoar, mas eu vou voltar mesmo a fazer. Aí já é outra coisa. Aí o padre pode dizer, então, não dá para perdoar, porque você já está dizendo que você vai pecar de novo, já está com a intenção de pecar, aí fica complicado o negócio. Mas todo pecador que entra no confessionário sempre sai perdoado. Tem um santo que diz uma frase que o confessionário é o único tribunal onde o réu é sempre perdoado. É sempre absolvido. Nunca é condenado, o réu. É sempre perdoado. Nunca é condenado. Nunca é condenado. O Papa Francisco tem uma frase que diz o seguinte: Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que cansamos de pedir a sua misericórdia. Olha só que beleza. Deus nunca cansa de perdoar. É a gente que se cansa de nós mesmos. Nós que cansamos às vezes de perdoar o outro, porque nós somos humanos. Mas Deus não é humano. Deus é Deus. E Ele não se cansa de perdoar. Não existe cansaço no amor de Deus. Não existe cansaço na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é infinita. E nós devemos aproveitar enquanto nós estamos vivos, porque depois da morte, a misericórdia de Deus, ela cessa. E o tempo da justiça começa. No céu não existe confissão. Para ninguém. Eu vou me confessar lá. Não existe isso. Não existe confessionário. Se você quer que Deus perdoe os seus pecados, procure um padre e se confesse. Essa foi a forma que nosso Senhor nos deixou para recebermos o perdão de Deus. Procurando um padre e se confessando. Quando Jesus ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, ele diz para eles: a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Jesus aí ele dá ordem para os seus discípulos, para os apóstolos, que eram os padres, que são os padres, que são os sacerdotes.
Foi Jesus que deixou, não foi nós que inventamos, não. Foi Ele que deixou. A única forma de se perdoar o pecado é indo no confessionário confessar o pecado. Quem não se humilha na confissão, reconhecendo os seus pecados, não poderá beber da água viva que é o Espírito Santo. A samaritana reconhece o seu pecado e por isso mesmo é libertada da miséria e do seu pecado, e nisto recebe o Espírito Santo. No final da frase de Nosso Senhor, ele diz o seguinte: e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aqueles que experimentam do Espírito Santo, torna-se uma fonte que transborda e molha aquilo que está ao seu redor. Quando verdadeiramente fazemos a experiência com o amor de Deus, a nova vida que recebemos no Espírito Santo, ela é capaz de arrastar outras pessoas para Deus. A samaritana, depois de fazer a experiência do amor de Deus com nosso Senhor, ela corre para a cidade a fim de dizer para os outros aquilo que tinha acontecido com ela. Uma alegria brota do coração dela e deseja anunciar para os outros que aquele que ela tinha encontrado era o Cristo, era o Messias. Este sentimento de alegria e de pressa em falar daquilo que Deus fez na nossa vida deveria também fazer parte da nossa atitude cristã. Muitos de nós vivem uma fé que não transborda alegria. E por não transbordar alegria, não conquista ninguém, não atrai ninguém, não gera uma curiosidade sadia. Eu fico imaginando como não foi a atitude da samaritana em falar com nosso Senhor para as outras pessoas. Já estou terminando, tá? Eu sei que eu estou um pouco longo hoje. A atitude da samaritana. Com certeza foi alegre, foi empolgante, ao ponto de atrair a curiosidade das pessoas que estavam ouvindo ela ali. E é exatamente isto que acontece. As pessoas vão ao encontro de nosso Senhor a fim de o conhecer, porque a samaritana tinha falado que tinha encontrado o Messias. E fazendo também eles a experiência com o Senhor, eles dizem à samaritana: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vejam, irmãos, nós temos uma missão muito clara neste mundo: levar as pessoas para Deus. E isto não acontecerá de forma efetiva se nós não nos convencermos que nosso Senhor é o nosso Deus, que Ele é o único que pode nos salvar, que Ele é o único que pode salvar a humanidade. Como é que você vai ensinar Deus para os outros, ou querer que outros sigam a Deus, se mesmo até mesmo você tem dúvida, você não acredita direito, ou fica pulando de igreja em igreja, de religião em religião, de fé em fé, de crendices em crendices? Obviamente, nós devemos ver formas de evangelizar nos tempos de hoje. Devemos ver forma de mostrar para o mundo a alegria em ser cristão, a alegria em ser de Deus. Porque como iremos atrair os outros para Deus, se nós mesmos não vivemos aquilo que supostamente acreditamos? Peçamos ao Espírito Santo e à Virgem Maria que nos dê a graça da alegria e de uma experiência autêntica com o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.